Ana é a minha próxima convidada aqui no Boa Tarde e o caso que ela nos traz aqui convém estar com atenção porque é um assunto da família dela, da casa dela, da vida dela, mas todos devemos olhar com particular atenção para a situação que a Ana hoje vai partilhar connosco. Ela viveu a fazer escolhas como mãe em função do filho autista e diz que não se arrepende em nenhum momento, mas há dias e por vezes até semanas de verdadeiro desespero. Sobretudo as mudanças de rotina criam uma frustração no Pedro que tende a descarregar na mãe de forma violenta. Uma realidade difícil para quem, como Ana, ama o filho, mas já teve de optar por afastá-lo. Boa tarde, Ana. Hoje estamos aqui, sei que está um pouco mais tranquila, mas sei que este último mês de agosto foi particularmente complicado. Porquê? Porque o meu filho está institucionalizado, tem a vida estruturada, ele tem já 24 anos, portanto desde os 18 anos que tem esta situação e acontece que nos períodos de férias ele fica em casa e... A associação dele está fecha, o sítio, a instituição Sim, onde ele está fecha. Fecha e portanto, como em todo lado, não é só aquela, todo acontece, e os miúdos ficam em casa e ficam mais destruturados, as rotinas não são as mesmas e, portanto, há uma... O seu filho estranha e estranha de uma forma em que ele reage. A Ana hoje chegou aqui, anda de canadianas, esse problema que arranjou no pé foi neste mês de agosto. Foi. Como é que isso aconteceu? Logo no dia 2 de agosto. O Pedro tem também epilepsia, estávamos na rua, estávamos a passear e ele teve uma convulsão, ia de cara ao chão e naquele afã de o segurar, de o proteger, acabei eu por me magoar, fiz uma ruptura de ligamentos. Portanto, a Ana viu-se sozinha, com o seu filho de 24 anos, autista, com a instituição fechada e imobilizada. Ainda assim, eu não podia conduzir, não é? Então, não posso. Eu pedi ajuda de todo lado. A associação, apesar de estar fechada, deixava que o Pedro funcionava durante o dia, o Pedro poderia estar. O problema é que eu também não tinha boleias. As semanas, os dias que consegui boleias de pessoas amigas, ele foi para a instituição. Porque, pronto, foram impecáveis. Tem sido a sua vida, Ana? Tem sido a sua vida sozinha com o seu filho? O pai do Pedro não esteve presente na vida dele? Sim. A quem é que a Ana recorre quando precisa? Aos amigos. Mas eu sei que tem às vezes, reticências em pedir-lhes para ficarem com o Pedro. Não é pedir para ficar com o Pedro, às vezes peço outro tipo de ajudas. Porque ficar com ele não consegue pedir isso. É complicado, eu sei. Sou mãe e eu sei que é uma situação que se torna muito cansativa. Portanto, neste mês em que estava limitada na sua atividade normal, em que o seu filho estava a seu cargo, a Ana diz que teve que chamar a polícia porque... Isso eram 3 e 4 vezes por dia. 3 e 4 vezes por dia? Porquê? Este mês foi particularmente, mais que todos os outros agostos, foi particularmente complicado, exatamente porque estava imobilizada, porque... de repente, todas as rotinas e toda a expectativa que ele tinha do mês de agosto que iríamos fazer, praia e, enfim, tudo o que estava planeado, de repente deixou de poder acontecer. E estando num apartamento último andar, sem elevador, estávamos fechados em casa, pronto, os dois. Mas porquê é que chamou a polícia, Ana? Mas eu chamo com muita frequência, quando ele é violento comigo. Pedro é muito violento, consegue ser muito violento. E porque também é um homem, tem 24 anos, é muito grande, eu sou pequenina, portanto, até mesmo fisicamente, parece um desenho animado quando dá assim um pontapé e eu vou a voar. E são situações que são muito tensas, muito complicadas de gerir.
E eu simplesmente telefono para a polícia, peço ajuda e aparecem logo. Portanto, o neste que mês faz, de agosto o que faz, houve dias em que ligou 3, 4 vezes quase para a todos os dias. polícia, quase todos os dias. Essa foi a rotina. Mas antes disto, de Tirando vez os em dias, quando chama a polícia, Ana? houve uma semana que houve as boleias para a PPDA e ele foi, essa semana foi tranquila. E depois, esse casal, meu amigo, que estava a dar as boleias, foi de férias, porque era mês de agosto, não é? E houve uma quebra de 10 dias de que não houve boleias e que ele ficou em casa, e que nesses dias é que foi terrível, partiu literalmente a casa toda. Como é que começa? Como é que se chega aí, Ana? O que é que acontece? Eu acho que na cabeça dele, porque eu tento sempre entender o autismo, entender o porquê para tentar resolver a situação. Porque o Pedro, de base, é um menino, é um homem, mas é uma pessoa boa, tem um bom coração, é uma excelente pessoa. Eu acho que na cabeça, porque o Pedro tem esta componente que é muito complicada, que é, por um lado, é muito inteligente e, por outro lado, tem déficit cognitivo. E déficit cognitivo é deficiência mental. As pessoas têm... Eu não tenho medo das palavras. É explosivo na cabeça de uma pessoa que é muito inteligente e, ao mesmo tempo, tem essa deficiência e tem consciência da deficiência e tem consciência de tudo aquilo que não vai conseguir fazer nunca. E isso acontece com o Pedro. E eu acho que na cabeça dele, ele me vê como eu sou... Nós temos o cordão umbilical ainda, não nos foi cortado. E que eu sou como se fosse um terceiro braço dele, sendo eu o braço mais funcional. Quando alguma coisa falha... A frustração dele, se eu posso usar esta expressão, é frustração, descarrega em frustração. Nós não conseguiremos nunca aferir o grau de frustração e de raiva, de revolta na cabeça dele, porque ele tem consciência exatamente daquilo que não consegue. E não consegue perceber porque é que não consegue. Portanto, conseguimos perceber até que ponto... a Ana é o alvo mais próximo. Claro. É o alvo mais próximo. E também tem muitos momentos em que se sente dividida, Ana, porque tem amor ao seu filho, mas eu costumo dizer a Ana mãe e a Ana mulher, sim, claro. A Ana mulher não tem espaço na sua vida? Não. Durante este período complicado, o seu filho foi parar a uma instituição psiquiátrica. Eu já consigo falar nisso, sim. Se estivéssemos a falar aqui há umas semanas, não conseguia. Tomar essa decisão foi porque chegou a um limite, Ana? Foi instinto de sobrevivência, porque este agosto podíamos ter morrido, ou eu ou ele. Portanto, achou que para a violência não aumentar, ele tinha que ser afastado de si, porque a Ana não estava a conseguir lidar com isso. Informei-me de quais eram as opções, fui falar com o delegado de saúde, portanto, entretanto já tinha vivido uma situação que ele se cortou, tivemos que ir para o hospital, os bombeiros a transportarem-no a ele e a mim, foi um aparato, ele chegou a casa, arrancou os pontos e foi tudo houve essa tal semana, esses 10 dias, foi non-stop. Ele foi terrivelmente violento nesses 10 dias. E até com ele próprio. E ter partido imensas coisas. Houve uma situação que podíamos ter caído da janela, sei lá, foi terrível. E houve uma altura que eu pedi boleia a uma amiga e fomos, fui falar com o médico dele, o Dr. Lobo Antunes, fui falar com a psicóloga da PPDA, fui falar com o delegado de saúde, porque é preciso pedir para lá fazer queixa da situação e pedir um internamento compulsivo, e foi o que eu fiz. Eles são depois conduzidos para qualquer... Quanto tempo é que ele esteve nesse internamento? 10 dias. 10 dias? 10 dias, sim, foi os últimos dias de agosto. E depois saiu de lá porque a Ana o tirou de lá? Eu fui visitá-lo porque tinha boleia, porque eu não estava, quando tive boleia, deram boleia, e fomos visitá-lo no último sábado já de agosto, e ele teria alta na segunda, que era segunda-feira, que era já setembro, e iria entrar na PPDA, portanto seria... Na associação deles? Na associação, e então iria, a partir daí, iria regularizar as coisas, que foi o que aconteceu, agora está bastante mais calmo. E então, eu quando fui visitá-lo... Como é que o encontrou? Eu passei por ele e não o reconheci. Foi uma coisa assim... Porquê, avassaladora, porque
Estava medicado? Catatónico, estava pré-convulsivo, com 39 de febre, todo a tremer, tinham-lhe rapado o cabelo, o Pedro tem um cabelo grande, bonito, e eu não o reconheci. Qual foi a explicação para lhe terem rapado o cabelo? Deram-lhe? Alegaram higiene, que eu contrapus com o facto de não lhe terem lavado os dentes durante esse tempo. Então, não sei, senti-me assim um bocado século XIX. Não estava à espera de encontrar o seu filho? Eu sei que a solução do hospital psiquiátrico não é, de todo, solução para casos como o Pedro. Isso foi tudo muito bem analisado com o delegado de saúde, com a psicóloga, com o médico, e ainda assim achámos que era uma solução, até porque o Pedro, exatamente por ter capacidade de entendimento, e ele sabe quando está errado, seria, vá lá, visto como um castigo. Ele não pode deixar de respeitar a mãe, que é uma coisa que eu faço questão, de ser respeitada. E tenho dificuldade em não ser respeitada na minha própria casa. E essas situações que levam a essa violência, que implica chamar as autoridades, que eu imagino que já conheçam a sua situação. Eu às vezes até acho que o Pedro acha tanta graça, porque ele é fascinado por carros, portanto os carros de polícia, as ambulâncias dos bombeiros, ele acha isto o máximo. Portanto, ele quando arrancou os pontos foi porque queria andar outra vez de ambulância. Tanto que eu liguei para os bombeiros, perguntei o que é que havia de fazer e resolvi que ele ficou com aquilo a céu aberto. Não lhe fiz curativo. Primeiro fiz curativo, ele voltou a arrancar tudo e depois deixei não lhe fiz mais nada, exatamente, e fechei-me no meu quarto e disse: não, recuso-me a presenciar mais o que estás a fazer. E nessa noite fechei-me no meu quarto, que foi a véspera depois do internamento compulsivo, porque ele simplesmente queria andar outra vez de ambulância. E com a polícia, eu acho que às vezes ele até provoca situações, porque é tão giro aparecer nos polícias, que os polícias são amigos. Oh, Ana, no meio disto tudo há fala-se, a Ana diz que se fala muito, e até se calhar devíamos falar mais, da violência doméstica, que continua a existir, mas que há um tabu relativamente a situações como a sua, porque a Ana conhece outros casos, sabe que não é a única, mas sabe que muita gente não compreende isso e não passa por isso. As pessoas, de uma maneira geral, não compreendem. Aliás, a vizinhança, ao ouvir barulho em casa, acham que, durante muitos anos, acharam que era eu que batia no Pedro. Disseram-lhe isso? Sim. Depois, houve uma vez que eu abri a porta e pedi ajuda e veio uma vizinha. Já abriu a porta para pedir ajuda aos vizinhos? Continuamente. Já fiz muitas vezes. Sem conta? Normalmente não aparecem. Mas uma vez veio uma vizinha e eu estava marcada e tal. E ela depois disse-me: eu não tinha ideia, eu achava que eras mesmo tu que batias no Pedro. E quando só via, porque se ouve. Portanto, Ana, Portanto, além de mais, somos crucificados publicamente. É uma situação que a Paula conhece. A Paula conheceu a Ana na PPDA, onde o Pedro está. Também tem um filho com autismo, o Gustavo. Olá, Paula. Está aqui hoje com a Ana. Estamos a falar aqui hoje de uma situação que é tabu. Acha que sim? Acho. Inclusive eu conheço a Ana já há muitos anos, portanto o meu filho tem 18, da Ana tem 24, e o Pedro tinha muito potencial e, portanto, é um miúdo que verbaliza, ao contrário do meu filho. E quando me contaram que o filho dela estava institucionalizado e que tinha ido para uma residência e que se tinha tornado muito agressivo, eu achei aquilo uma coisa, pensei, ai, que Deus, alguma vez o meu filho na altura tinha 8 ou 9 anos, alguma vez houve qualquer coisa que correu mal, efetivamente, ali na condução do processo, e de facto não é assim. Isto acontece, pode não acontecer, há muitos jovens que fazem o percurso sem serem agressivos, mas o meu filho, que é um doce também, que é o ser que eu mais amo, a partir dos 13 anos, 12, 13 anos, passou a ser muito agressivo, principalmente comigo. Esta coisa que a Ana diz da alteração das rotinas, porque quando eles estão naquela rotina de estarem na instituição, que têm aquelas as atividades planeadas... O Gustavo ainda não estava na instituição. Ele não estava nessa altura? O Gustavo esteve sempre comigo. Mas quando há alterações de rotina, o seu filho reage mal também? Agora reage bastante, agora reage. Mas até aos 13 anos não, nós fazíamos uma vida mais ou menos normal.
Depois, e frequentou a escola oficial, pronto. Depois, a partir dos 13 anos, os médicos diziam que era a adolescência, as hormonas, havia ali... Eu pensava que era da medicação, que a medicação não estava a surtir o efeito, porque ele de facto tinha espasmos durante 20 minutos e depois ficava quieto, e depois a seguir vinha e agredia-me a mim. Depois também não queria sair do carro e ficava até às 4 da manhã dentro do carro. Ele tem 1,85 m e eu, tal como a Ana... Têm filhos grandes. Não somos grandes, muito grandes. E também tive que chamar a polícia várias vezes e os bombeiros. Portanto, Paula, eu penso que as duas se sentem um bocadinho, se calhar, sozinhas de duas maneiras. Sozinhas com os filhos, porque são mães e ninguém mais do que as mães, não sei, no vosso caso com certeza gosta dos vossos filhos, mas depois, tal como a Ana, a Paula vive para ser mãe. É isso que tem sido a sua vida desde que o seu filho nasceu. Entretanto, o Gustavo entrou na residência, nessa altura surgiu uma vaga na Cercisa. E ele entrou, foi também uma adaptação horrível, não correu nada bem, mas entretanto ajustaram-lhe a medicação e ele está neste momento estabilizado. Está numa fase melhor. Se bem que na altura também as pessoas, os amigos, o pai, também não conseguiam ajudar porque a situação era idêntica. As pessoas afastam-se quando se tem um filho autista, Paula? Eu acho que sim. Não acho, tenho a certeza. Sim. Há duas ou três pessoas que ficam, são as pessoas que são de facto nossas amigas, há depois alguma família chegada, mas efetivamente as pessoas não vivem o nosso problema. Quando dizem compreendem, do compreender ao estar na situação... Ao estar e partilhar é uma aceitar. coisa diferente, é isso, Ana? Tal e qual. É muito desumano. Eu lembro-me de ter lido uma vez, há muitos anos, que o autismo era a pior patologia no seio de uma família. Achei, ai que horror, não é nada, é trissomia 21. Nossos filhos são tão lindos, quando são pequeninos são tão lindos, têm tanto potencial, nós acreditamos em Portanto, tanta coisa. também tinha preconceito relativamente à trissomia, comparativamente com já engoli tantas do palavras do que pensava filho. ao longo sei lá, são 25 anos, não é? Depois do pai do seu filho, Ana, conseguiu ter mais alguma relação, com alguma estabilidade com alguém, ou não há espaço na sua vida para isso? Não. De uma maneira geral, não. É uma vida a solo. Fui namorando e tal, mas não. Ninguém se aproxima? Até se aproximam, mas não interessam. Porque para interessarem era preciso também gostarem do seu filho e estarem com ele. É um package. Eu e o Pedro somos um package, não é? Não há um sem o outro. E é pesado, é pesado. Eu tenho consciência disso. E ou é alguém que tenha, vá lá, os dedos no sítio e que tenha mais que eu, ou então não vale a pena. Prefiro estar sozinha. É uma escolha muito consciente, muito arrastada ao longo dos anos, mas é... Este mês de agosto foi para esquecer, a Ana já disse isto. O Pedro diz isso. O Pedro diz isso este fim de semana disse-me isso. Falámos em agosto, porque ele ouviu que eu vinha cá e disse, vou falar de agosto. Ele disse-me, agosto é para esquecer. Eu disse, pois é, o agosto é para esquecer. Quando ele diz está bem, isso, ele agora Ana, está bem, ele está e quando ele estabilizado. diz isso é um grande impacto em si, o seu filho ter a reconhecer. Claro, e mesmo depois da instituição hospitalar, que foi terrível, imagino... Não, eu não imagino. Porque ele conversa, mas há partes de conversa, ele dizer... Fiquei aterrorizada com coisas, por exemplo, uma conversa dele, que um determinado indivíduo que também estava lá, ele dizia, o Marco fez, o Marco fez, o Marco fez. Alguma coisa que tinha sido tão pavoroso que ele nem me conseguia contar. Portanto, e eu fica-se com o coração nas mãos, aterrorizada, não é? afinal ele tinha-lhe partido um carrinho. Era uma coisa menos má, não é? Mas pode imaginar, a sua imaginação dispara, abriu o não é? leque completamente. A sua imaginação terrível. dispara. Ana, sabemos que de facto que a sua vida tem sido uma vida de amor para o seu filho. A Ana diz que não tem limites para gostar dele e que isso é umbilical, ainda estão ligados. Que apesar mesmo destes momentos muito difíceis e pelo que nos contou aqui, são de facto momentos muito difíceis, só quer que o seu filho
esteja o melhor possível e o Pedro é o meu melhor amigo. É o seu melhor amigo e, portanto, temos tudo isso é giro, aquilo que a move no seu dia-a-dia e quer proporcionar ao Pedro a melhor qualidade de vida possível. Sabemos que o Pedro, na conversa consigo, percebemos que ele tem algumas dores nos dentes, que tem uns problemas dentários que são uma preocupação para si. Assim sendo, Ana, eu peço-lhe que ouça com atenção, porque há alguém aqui na nossa plateia que gostava de lhe dar uma palavrinha. O Eduardo Bastos vem da clínica Smile Up. Boa tarde, Eduardo. Tem estado aí muito atento a ouvir. Tenho algo para dizer à Ana. Tenho, sim, senhora. Em primeiro lugar, boa tarde, Conceição. Boa tarde, Ana. Para já é um prazer enorme estar aqui a ouvir a sua história e desde já muito obrigado por ter partilhado connosco a sua luta diária que tem tido. A Smile Up teve conhecimento da sua luta diária relativamente ao seu filho. E nós tivemos o conhecimento disso e queremos aliar-nos um bocadinho à sua luta e contribuir, fazer um bocadinho o papel social que a Smile Up pretende ter. Portanto, eu faço parte do corpo clínico da Smile Up e estou aqui para lhe oferecer o tratamento ao seu filho naquilo que ele precisar, porque achamos que a saúde oral é muito importante para o nosso bem-estar físico, psicológico. Tratar dos dentes do seu filho. Fazer o tratamento. Sabe que às vezes uma crise de violência pode ser porque ele tem simplesmente uma dor de dentes e ele não verbaliza. Ana, agora nem estava a perceber. Portanto, às vezes pode ser isso, não é? É preciso uma grande capacidade e uma grande atenção para perceber tudo o que se passa com o Pedro. Porque ele não deixa ver e tem ali umas situações complicadas. Eu percebo, por exemplo, se ele não comer batatas fritas de pacote, porque diz que dói. E se naquele dia as batatas estão a doer é porque ele está com abscesso. Mas já está num ponto que... Então esta oferta, Ana, é bem-vinda. É fantástica. É fantástica. Eu estava a ver que a Paula estava com um grande sorriso à medida que o Eduardo ia falando. Ela estava a reagir, eu só estava a ver. Eduardo, muito obrigada. Espero que tudo corra pelo melhor, que o Pedro colabore, porque é para bem dele, obviamente. Sabemos ainda que o Pedro também não vê muito bem, tem usado os óculos da mãe, enquanto a Ana não está com dificuldades para lhe comprar uns óculos novos. É assim? Ora, nós aqui no Boa Tarde, tanto quanto podemos, queremos ver as famílias o mais felizes possível. Temos uma surpresa. Podem, faz favor, entrar com os novos óculos para o Pedro. Ana, é com todo o gosto, sabemos que a sua luta às vezes tem poucos momentos bons, às vezes há falta de um certo aconchego, de um certo mimo. Eu espero que este miminho saiba bem. São giros. São. A Ana ficou assim um bocadinho sem palavras. Ana, eu desejo que no outro dia estávamos a entrar num supermercado que tinha o pavimento com manchinhas. E ele disse, isto está tão sujo. Porque ele não vê, porque ele está com os meus óculos que têm uma dioptria, ele tem 4. Agora vai tratar disso. Ana, eu sei que quer que se vença este tabu e eu acho que hoje um bocadinho aqui com a nossa conversa ficámos todos alerta para compreender um bocadinho mais o que se passa. Eu já nem peço que as pessoas na rua nos ajudem, porque são situações difíceis de gerir quando é violência na rua e não. Mas quando virem alguma situação, não julguem os pais. Não julguem. No supermercado, as crianças que se atiram para o chão e fazem birra, às vezes não estão a fazer birra, é uma criança que é com perturbação de espectro de autismo. E tentem, olha, vejam a novela da SIC, que tem uma personagem autista agora, tentem conhecer, não sei, acho que a sociedade civil podia ajudar-nos. Eu acho que hoje o seu testemunho e também o testemunho da Paula ajudaram estas duas mães a despertar consciências. É isso também que é preciso, é esse o nosso papel também aqui no Boa Tarde. Uma salva de palmas, uma grande salva de palmas para estas duas mães. E muito obrigada a ambas.